pessoal, ok? Então, aqui o livro, ok? O que é educação física, ok? Aqui a comunicação empresarial, ok? Vamos lá, então os princípios veiculados pela pedagogia humanista foram tratados por Vitor Marinho de Oliveira no livro intitulado Educação Física Humanista, o qual o autor se baseia, teoricamente, na psicologia humanista, de Maslow e de Rogers. A teoria de Maslow, já falei as questões da necessidade, somente de estética, que eu já fiz a pesquisa em tempos atrás, ligado a algumas academias e o gesto motor, ligado ao aprendizado motor com meio de estética ou necessidade ligada à qualidade de vida, que é uma educação motora. Qual a diferença dicotômica entre o aprendizado motor e a educação motora? O Jorge de Marco, né, não os campos de Marco Aurélio, não, Marco Ciência, mas nos coloca uma bomba atômica relacionado às propriedades e os produtos ligados à própria necessidade, que é a necessidade fisiológica, necessidade cotidiana, o autoestima, aquela classificação que o Maslow coloca, e muitas vezes é destacado aí na teoria humanista, nas disciplinas como podemos relacionar a economia, a ecologia, a administração, nos coloca fatores que venham a ser replicados a cada dia. Ok? Então vamos lá. O processo de ensino, o ensino e aprendizado é introduzir o princípio de ensino não diretivo. Eu como coloquei a síntese diretiva e a síntese indiretiva, que situa objetivos no plano geral da educação integral, onde o conteúdo passa a ser muito mais instrumento para promover relações interpessoais. Veja bem, você faz um movimento diretivo e vai orientar o seu aluno, seu instrutor ali, professor educador. Ele vai memorizar, vai fazer uma reflexão da aula que você teve, depois vai colocar, ou seja, cuja consequência que ele armazenou naquela aula, no meio indiretivo ele vai aprender algo. Ele pode sair, ele pode ir para outros campeonatos, ou seja uma comissão esportiva, ou seja, uma competição. Vai guardar aquilo que você falou com ele em questões de competição, cooperação, fases adaptativas gerais, fases específicas, fases de competição. Vai memorizar o campo motivacional interno e externo, motivacional implícito, motivacional explícito, que vem a motivar o campo da implicabilidade. Ok? Então, ou seja, o ser humano tem os meios externos e internos, que vem a relacionar. Quando memorizamos ou lembramos, nós temos o nosso cérebro ligado ao campo encefálico, essa massa encefálica, o cerebelo, ou seja, o córtex motor, o campo atemporal, ou seja, há um campo de deslocamento relacionado a esses conteúdos pré-críticos e pós-críticos, ligados aos conteúdos sociais, dialéticos, históricos, a um instrumento relacionado ao campo interpessoal, entre a linguagem e o trabalho e poder, mas aonde está esse eixo entre os meios, que possa ser ambiental ou possa ser interno, ou seja, vai haver uma necessidade ligada ao tempo. E o tempo necessita de coordenadas. A palavra coordenada significa ajuste, se ajustar no tempo, de uma maneira que possa precaver e antecipar a nossa sobrevivência e aonde estamos em situações precárias. Placar, 2-0, 3-0, vamos ter que sobreviver diante de fatores ligados aos centros econômicos, centros urbanos, rurais, aonde estivermos nesse campo atmosférico. Então veja bem, quando eu falo sobre situações objetivistas, são situações que vêm a colocar fatores que é o domínio afetivo, o domínio cognitivo, o domínio motor, que vai relacionar a taxonomia ou vai relacionar a corporeidade. Qual é a diferença entre os dois? Aonde há uma corporeidade, há um campo taxonômico, que vem a relacionar o poder e as suas relativas fontes e funções na sua própria essência e linguagem e sociabilidade, que vem a relacionar a própria motricidade. Então, o desenvolvimento da natureza nos coloca um discurso histórico. O desenvolvimento da natureza entre o sujeito histórico, meio interno, que vai haver uma implicabilidade e algo explícito, vai haver o quê? Questões importantes, ligado ao quê? Um discurso dialético, e esse discurso dialético ligado à natureza onde nós estamos, vai haver o quê? Fatores ligados a várias abordagens.
Aonde há uma metodologia, há um caminho. Aonde há uma metodologia, há uma corrida. Aonde há metodologia, há um currículo. Aonde há um currículo, há efeitos que possam deslocar até eu chegar aonde devo ir. Aonde eu devo ir? O meu ser vai perguntar para mim. E você vai perguntar para ti mesmo hoje. Então, são fatores ligados à própria motricidade humana. Você vai falar com o seu próprio corpo e eu vou falar para mim hoje. Há uma distinção entre o meu arremesso e o meu chute contigo. E contigo e conosco haverá fatores que venham a ser extremos ligados ao campo típico, local e às suas cavidades. Ou seja, cavidades diretivas ou diretivas. Entre essas extremidades que relacionam o tempo, há uma coordenação. E aonde há uma coordenação, buscamos conceitos de vários autores. Desde a filosofia, antropologia, sociologia, deslocamento. Ou seja, para fazer pesquisa, para se destacar, houve vários autores de qualquer tipo de disciplina, ou também líderes, presidentes, presidentas, que venham relacionar o próprio estudo e o seu organismo. Aonde há organismo, há um centro de saberes, porque aonde há organismo, há uma célula. Como é que essa célula, ela é um campo embriológico, ela vai denominar só o campo interno? Eu nasci desse jeito, vai ser desse jeito. É lógico que a herança genética ajuda bastante, mas o corpo biológico, o corpo social, tem as demandas de estímulo e respostas. Aí buscamos as relações de gênero de vários autores, como já coloquei em concepções, né? A constituição biológica ou a constituição social? Se eu tiver, ou seja, entre os gladiadores e escravos, ou se eu estiver entre os poderes, lá no Senado, naquela arena, naquele coliseu, é lógico que eu vou pensar, ou seja, menos ou vou pensar mais? Meu tempo vai ser minoria ou meu tempo vai ser maioria entre os grandes poliglotas em épocas passadas na Grécia, Roma, que havia esse coliseu? Ou seja, entre o pão e circo, qual é o melhor? O circo ou o pão? O circo é algo de diversão. E o pão não é para se alimentar? Qual o melhor aparelho que eu devo ser? É um aparelho conveniente. Comer, se alimentar, saber discordar no momento certo, saber sobreviver, para depois eu ir para o circo. O circo é algo que é meu tempo livre. Primeiro eu tenho que estudar, eu tenho que se destacar em edifícios para chegar até o circo. O pão, ou seja, é a maneira necessária de chegarmos até a patamares, onde relaciona poderes. Nós podemos ter acesso ligado às referências e essa linguagem. E essa linguagem são trabalhos de grupos pedagógicos, trabalhos de grupos temáticos, científicos, que vêm a relacionar o que nós estamos falando. Aonde atravessamos, há uma concepção. Aonde atravessamos, aonde passamos, há uma concepção, uma perspectiva relacionada aos seus saberes. Há uma cultura. A cultura está em todas as partes. Tem algumas pessoas irônicas que colocam a cultura está em todas as partes. Mas a própria cultura, ela é apolítica? Se ela é apolítica, então, como é que nós vamos neutralizar a própria política dentro da nossa própria casa, com o nosso próprio corpo? Porque a nossa própria consciência quer que nós exclamamos e falamos de consciência. E quando falamos de consciência, falamos de articulações, dialogar-se, alongar-se, sim, ser flexível, flexibilidade, ampliar um pouco dos nossos poucos saberes. A flexibilidade não é alongar, ou seja, ampliar as articulações. Essas demandas nos colocam fatores importantes relacionados ao que é flexibilidade, o que é alongamento. Podemos colocar um campo análogo ligado à pesquisa, investigação e verificação entre esse corpos de estudo, ligado ao exercício e atividade física. Qual a diferença entre os dois? Os dois estão juntos diante dessas junções, conjunções, junções, ou seja, relacionado às articulações anterior-posterior, ou seja, transversal, esses eixos nos coloca fatores importantes entre a nossa natureza divulgada no Brasil, né, que relaciona os períodos de guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Eu coloquei a psicomotricidade porque ela ajudou bastante a se identificar a muitas pessoas que queriam se recuperar. Porque quando fala de guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, a gente pensa que é 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. O exército é grande, tá vendo guerras ainda hoje. Hoje ainda, amanhã, há um conflito, onde o conflito move histórias. Temos que estar centralizados ou descentralizados. São perguntas que nós podemos fazer, ok? Diante disso.